Confira o vídeo a seguir e uma análise detalhada no final. Pelo menos vocês deem um like aí. Confirma se deu, aperta, repete, comenta. Comenta qualquer coisa! Boca Suja chegou, aquele que nenhum canal quer ver passar na frente chegou. Então compartilhe o link. Vocês sabem que eu não tenho papa na língua, vocês sabem que eu aguento na minha lomba tudo aquilo que vocês querem falar. Não tem ninguém me buzinando o que eu posso falar e o que eu não posso. Aproveite enquanto eu estou vivo, aproveite enquanto eu estou solto. Senhor ministro relator, na sede do Partido Liberal foi apreendido um documento contendo um discurso que era destinado a ser recitado pelo senhor Bolsonaro no momento da efetivação do golpe de Estado. O documento tratava expressamente de estado de sítio e decretação de operação de garantia da lei e da ordem. Eu gostaria de saber... Estava na minha mesa, isso mesmo? Só um minutinho. Foi apreendido na sala onde o ex-presidente tinha lugar na sede do Partido Liberal. Eu gostaria de indagar do senhor Bolsonaro por que ele tinha pronto um discurso decretando medidas de exceção. Por favor. Realmente foi apreendido na minha mesa esse documento, esse papel, né? Quem mandou para mim foi o doutor Paulo, meu advogado, que extraiu do inquérito. Me permite uma palavra, excelência? Pode continuar. Interrogatório, não. Mas depois... é isso que aconteceu. Foi ele que imprimiu. Ele mandou para mim. Ele estava com o processo na frente, né? Eu pedi uma cópia, como pedi cópia de outras partes do processo e mandava por zap para mim imprimir. Mas, desculpa, ele imprimiu o seu discurso? Não, o discurso não é meu, não. Foi pegando para alguém pegou em algum lugar esse discurso aí. E foi parte do inquérito. E daí foi mandado para mim. Eu tomei conhecimento quando ele mandou para mim. Eu acho, como diz aqui, seria o telefone do Cid. Doutor Procurador. Que vergonha ali, hein? No dia 2 de janeiro de 2023, do documento apreendido é o próprio inquérito, no qual depois o documento foi inserido. Recebeu mensagem de Maurício Pazini Brandão, um major brigadeiro da Aeronáutica, que informava: o plano foi complementado com as contribuições de sua equipe. Aguardamos na esperança de que será implementado. Bom dia. A minha tropa, aí vem entre parênteses, continua com sangue nos olhos. Bom dia, feliz ano novo. Conversa hoje com o Amir. Desmobilizamos a tropa ou permanecemos em alerta? Eu gostaria de ouvir do senhor Bolsonaro o contexto dessa conversa, por que a tropa estaria mobilizada. Ele mandou para quem esse e-mail, esse zap? Ele mandou para quem? Foi recebido, o senhor teria recebido do senhor Maurício Pazini Brandão, major brigadeiro da Aeronáutica. Olha, eu cortei quase todos os meus contatos quando saí do Brasil. O Pazini é um brigadeiro da reserva, professor do ITA. Não tem tropa nenhuma com ele. Acabou. Eu desconheço ter recebido. Eu queria ver se estava no meu telefone essa mensagem. Não foi esse do meu telefone? O senhor não se recorda de ter recebido? Não, discordo. Foi recebido no meu telefone essa mensagem. Então, eu repito, o Pazini está de pijama, né, há muito tempo. Era um porra, tropa de brigadeiro da reserva. Puta merda, que vergonha, Paulo Gonet. Senhor ministro relator, o senhor Bolsonaro gosta de enfatizar que sempre atua dentro das 4 linhas e que atua de modo institucional. Mas na reunião a reunião ministerial do dia 5 de julho de 2021, em que o senhor Bolsonaro disse que não era para ter sido gravada, tratava-se de um ato oficial. E eu gostaria de saber se o senhor Bolsonaro considera adequado mobilizar recursos públicos, convocar uma reunião oficial para apresentar posições pessoais. É discussão do que é adequado? Ou é crime? Incentivar ministros do Estado a confirmar e a divulgar uma narrativa sobre fraudes eleitorais, sobre um sistema impróprio de funcionamento do sistema eleitoral.
favor. Caralho. Senhor procurador, é o meu temperamento. A convocação não foi investigar aquilo. crime. Aquilo foi num momento ali o que é adequado, o que não é adequado não é problema seu. O início do que nós vamos tratar ali. Tanto é que se fosse algo repugnante, não teria sido gravado nada. Tá? Ou melhor, alguém gravou sem a permissão nossa, mas não estaria aquela 20, 30 pessoas com plaquinha na frente, mais umas 15, 20 pessoas assistindo aquilo tudo. Assim como eu acredito, né? Pode ser que não ocorra em alguns locais, né? Nos locais mais importantes, tem o horário do lanche ali, do desabafo, falar o que não deve. Aí isso aí não foi nada pensado, né? Fazer aquela reunião para fazer exatamente isso. Foi um momento de descontração ali naquele evento, dado o meu comportamento, que o senhor já sabe que depois daquela sessão secreta com 29 palavrões, né? Infelizmente eu tenho melhorado, mas estou longe ainda de atingir um nível mais civilizado para conversar. Aproveitando essa questão, nessa reunião que é da ministerial, por que a presença do candidato ao vice-presidente Braga Neto se ele não exercia mais nenhum cargo público? Eu nem sei porque ele estava lá, nem sei se ele estava lá. Ele estava ao seu lado. Mas tudo bem. Não vê nada demais ele estar presente ali, como se tivesse um deputado, um senador ali, também poderia assistir ali aquela reunião. Pois não. Doutor Procurador. De novo, aproveitando a premissa da atuação afirmada pelo senhor ex-presidente da República, de que sempre atua dentro dos limites da Constituição, eu gostaria de indagar como que ele enxerga medidas de anulação de eleições, prisão de autoridades, como que isso se enquadraria dentro da normalidade constitucional, e essas eram medidas que estavam previstas nos atos que foram... Não acho, por isso que eu não implementei. Fim da resposta. Voltando à pergunta anterior, em julho ainda não era o período eleitoral. Então o Braga Neto estava apenas descompatibilizado. Não houve essa história de prender quem quer que seja. Tá? E nós voltamos para a Constituição, que é a nossa base, quando entendemos que não podíamos fazer mais nada no TSE. Isso. Tem de vista o valor da multa. Eu desconheço até no Brasil aqui qual advogado que peticionou alguém e cujo cliente foi multado. Eu entendo, né, posso estar errado. Se o senhor ministro, se o TSE apenas indeferisse, tá? Ia ter mais uma ou duas, talvez 3 petições, está encerrado o assunto. Quando houve a blindagem, porque essa multa podia aumentar, porque a acusação foi litigância de má-fé, ou até uma outra medida administrativa mais grave contra o Partido Liberal. Sobrou para a gente buscar uma alternativa na Constituição que, rapidamente, não foi discutido, foi conversado, hipóteses de dispositivos constitucionais. Como disse o ministro Fux aqui, nada foi assinado, não foi dado um pontapé inicial de nada. Fora daqui, a gente não tem mais o que fazer. E rapidamente foi decidido que nada mais podia fazer, tanto é que acalmou tudo e cada um foi cuidar da sua vida. É a segunda vez que o senhor fala isso, então acho que é importante esclarecer. O senhor está dizendo que a cogitação, a conversa, o início dessa questão de Estado de sítio, Estado de defesa, teria sido em virtude da impossibilidade de recurso eleitoral, isso? Sim, senhor. No vídeo analisado, Deltan Dallagnol apresenta uma denúncia grave e fundamentada sobre o que ele considera um abuso jurídico e político contra Mauro Cid e o ex-ministro Gilson Machado. Sua crítica contundente ao Supremo Tribunal Federal, STF, e à Procuradoria-Geral da República, PGR, evidencia o que muitos conservadores têm denunciado: o uso da máquina judicial como instrumento de perseguição política. Dallagnol levanta 3 pontos centrais. O primeiro é a razão oculta da nova prisão de Mauro Cid, revelada por uma reportagem da Folha de São Paulo. Segundo ele, não foi a reportagem da Veja que motivou a prisão, como se especulava, mas sim uma viagem da família de Cid aos Estados Unidos. Isso por si só já demonstra uma fragilidade jurídica escandalosa. A simples viagem da família, sem qualquer impedimento legal, é utilizada como indicativo de fuga, o que afronta o princípio constitucional da legalidade. O segundo ponto destacado por Dallagnol é a ilegalidade da prisão preventiva,
com base em suposições, sem provas concretas de risco ao processo. Ele lembra que a Constituição exige fatos objetivos para uma medida tão drástica. A viagem em questão estava documentada, com passagens de ida e volta, o que desmonta completamente a tese de fuga. Não havia tornozeleira rompida, nem movimentações financeiras suspeitas, tampouco depoimentos de planos de evasão. A prisão, portanto, seria baseada apenas em especulações da PGR, o que configura mais um abuso do Estado contra um cidadão. O terceiro ponto é ainda mais grave e revela o viés político por trás das ações judiciais. Dallagnol aponta que Gilson Machado, cotado com mais de 30% das intenções de voto para o Senado, estaria sendo perseguido politicamente para inviabilizar sua candidatura. A narrativa de que ele estaria tentando conseguir um passaporte português para si soa absurda, dado o alto nível de burocracia envolvido nesse tipo de solicitação. Além disso, Machado afirma que a ajuda era voltada ao próprio pai e que sequer fala com Cid desde 2022. Essa sequência de fatos leva Dallagnol a uma conclusão alarmante. Existe uma tentativa articulada para impedir que a direita conquiste o Senado em 2026. Ele denuncia que Alexandre de Moraes estaria pressionando governadores aliados do governo para que lancem candidaturas competitivas e impeçam o avanço conservador. Trata-se de um alerta não apenas jurídico, mas também político, um chamado à mobilização democrática. A análise de Dallagnol é corajosa, precisa e necessária. Ao expor a falta de legalidade nas prisões preventivas e ao denunciar a politização do judiciário, ele dá voz a milhões de brasileiros que se sentem silenciados. Sua fala revela que o Estado de Direito está em risco e que a luta por eleições livres e imparciais passa necessariamente pelo enfrentamento a esses abusos. Dallagnol encerra com um apelo: não permitir que o STF continue a barrar a vontade popular e lutar para eleger senadores comprometidos com o impeachment constitucional de ministros que ultrapassam os limites da lei. A crítica de Dallagnol não é apenas um desabafo, é um grito de resistência democrática,